diz: disse o Senhor a Moisés, a Noé, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Amém? E no verso 16, última parte, diz assim: e o Senhor fechou a porta após ele. O Velho Testamento, ele traz figura e sombra das coisas que hão de vir. Aqui, nessa passagem de Moisés, Deus está mostrando que a arca, quem é a arca hoje? A arca é Jesus. A arca é Jesus. E essa arca transportou a família de Noé. Diz ele aqui, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Todo o desígnio do seu coração, o desígnio do coração do homem. E hoje nós estamos vendo isso, né? A maldade tem se multiplicado. A palavra de Deus fala que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, inventores de males, sem afeição natural, injustos, blasfemos, desobedientes, infiéis nos contratos. Então, a maldade graça sobre a humanidade. Por quê? O coração do homem se corrompeu e essa maldade, ela tem um crescimento, ela vai crescendo e as pessoas vão se afastando dos princípios de Deus, que há um Deus que é santo, que é justo. A base do trono de Deus é base de justiça. E todos querem ir para o céu, né? Fala que Deus é Pai e que todos terão lugar no céu. Mas aqui nós vemos, nessa passagem de Noé, que Deus fez uma distinção na humanidade. Diz aqui, então, né? E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, do coração do homem. Então, Deus tinha que mudar a situação. E aqui fala que ele se arrependeu, o Senhor, de ter feito um homem na terra. E isso lhe pesou o coração. Esse arrependimento, na verdade, entristeceu. Deus esperava que o homem fosse corresponder ao modelo dele, fosse obediente ao espírito dele, aos princípios de Deus. Mas a maldade ocupou o lugar do homem, o homem passou a ser continuamente mal, e Deus então se entristece por isso, porque é um Deus que ama, é um Deus que quer salvação de todos. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo, quer dizer, me entristeci, né, de os haver feito. Mas aqui tem uma vírgula, né? Porém, Noé achou graça diante de Deus. Então Deus, vendo tudo isso, a humanidade toda corrompida, com desejos continuamente mal no coração, fazendo sempre o mal, distante dos parâmetros de Deus, mas ele achou um homem que achou graça diante de Deus. E diz aqui, Noé andava com Deus, né? Noé era homem justo e íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus. Então, fala aqui que diante de tudo isso, achou um homem que andava com Deus, que procurava Deus, que servia a Deus, que se importava pelas coisas de Deus, que se importava
pelas regras de Deus. Ele fala que ele era íntegro, ele era justo. Agora, se nós formos procurar na terra, então, nós não vamos achar nenhum totalmente justo e nenhum totalmente íntegro, porque o desejo do coração do homem é um desejo mau. A Bíblia diz que o coração do homem é por demais corrupto, né? Então a maldade está no coração do homem. Agora, aqui a Bíblia faz uma alegoria de que Deus, então, ele apagou essa geração, mas ele disse a Noé, porque Noé se separou entre todos, né? Diz o Senhor a Noé: entra na arca. Então Deus mandou ele preparar uma arca, e as pessoas criticavam da arca dele, e ele fez a arca no monte, lá em cima do monte, e a Bíblia relata que mais ou menos 120 anos Noé construindo a arca no monte. Eu vejo que as pessoas passavam ali, olhavam Noé no seu trabalho e criticavam de Noé. Falei assim: esse homem aí falou, como é que você vai trazer, como é que você vai levar essa arca lá na água? A distância que você fez da água, dos rios e dos mares, né? E Noé fala: não, a água virá aqui. Aí eles riam deles, né? Eles riam dele: como? Esse homem ficou louco, esse homem é doido. E eles continuavam vivendo suas vidas desregradamente e não atento ao plano de Deus que já estava traçado. Mas se houvesse arrependimento, esse plano seria mudado, o plano seria mudado. Então, aqui Noé acha graça diante de Deus, constrói a arca e o povo criticava ele. Ainda hoje é feito assim. Quando os homens e mulheres de Deus falam a respeito de salvação, de que Jesus é o único e suficiente Salvador da humanidade, e que o coração do homem precisa ser mudado, precisa ser circuncidado, que o homem precisa nascer de novo, para ele não ser continuamente mau, né? Há de haver uma mudança no coração do homem. É o que fala lá em João capítulo 3, é o novo nascimento, quando a pessoa se submete ao senhorio de Deus através de Jesus Cristo. Então ele confessa Jesus, reconhece que Jesus é o único e suficiente Salvador da humanidade. Ele é o Noé, ele é a arca, né? Então, pregamos o Evangelho no meio de uma geração corrupta e perversa, mas a Bíblia diz que aqueles que assim fazem são como luzeiros, né? Estão levando luz. Olha, vocês são luz, né? Seja luz do mundo e sal da terra, levando o Evangelho, levando a mensagem de Deus, levando, né? Nós estamos aí construindo uma arca espiritual, e a porta desta arca, ela será fechada. E aqui o convite de Deus, ele fala para Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração, uma geração corrupta e perversa. Ainda hoje está assim, e a arca está sendo construída. Esta arca é a pregação do Evangelho, é a anunciação de Jesus, não é? Que Jesus é o Salvador, que Jesus, ele é o justificador da humanidade, do homem, né? Através dele, os pecados da humanidade são perdoados. Mas isso nós devemos entrar na arca, nós devemos aceitar a Jesus, entregar a nossa vida a Jesus, porque Ele deu a sua vida por essa causa. O pecado que nos traz a paz estava sobre Ele trouxe para si todo o pecado da humanidade. O título da dívida que era contra nós, Ele pagou, e todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas então havia uma dívida nossa, uma dívida
dívida de todo homem, de toda mulher, de toda a humanidade, uma dívida de pecado. Mas Jesus, querendo o homem de volta, não querendo destruir a humanidade novamente, como aqui em Noé, nos tempos de Noé, ele veio para salvar. Ele veio para salvar. Então, naquele tempo, quem foi salvo? Não é sua família. Agora Jesus quer salvar a todos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas quem está interessado na verdade? Quando falamos da verdade do Evangelho, misturam nós com o Evangelho. Mas o nosso ensino não é nosso, nós falamos da palavra de Deus, e ai de nós se sairmos da palavra. Não somos lobos devoradores, não somos mercenários, nós somos atalaias, aquele que avisa a humanidade que a arca, que nós devemos entrar na arca, que nós devemos reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, da nossa alma, da humanidade, que Jesus nos justificou. Quer dizer, nós somos pecadores, mas Ele pegou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. Mas para isso, nós havemos de reconhecer no nosso coração e declarar com a nossa boca que Ele é o Senhor nosso. Nós devemos reconhecer que Ele é a palavra de Deus. Nós devemos reconhecer que a palavra de Deus é boa. Nós devemos reconhecer que a palavra de Deus avisa os desígnios, os planos de Deus para a humanidade. Diz as Escrituras que Deus não fará nada, sem antes avisar os seus servos, os profetas. Então Deus avisa. Quem seja atento, a Bíblia já traz o que vai acontecer, o que será. E aqui nessa fala nós vemos que a porta da arca será fechada, e diz aqui que Deus fechou a porta da arca. Então falou para a família para Noé, sua família, entrar na arca. E nós estamos dizendo, receba Jesus como o único e suficiente Salvador, nasça de novo. Ele vai dar a você o Espírito Santo para habitar dentro de você, vai perdoar os seus pecados e vai guiar você na verdade, vai ensinar por revelação a sua palavra, a sua vontade, os seus desígnios, os seus planos para a humanidade. Então Jesus veio para salvar justamente a humanidade, perdoando os pecados, porque então com Jesus foi aberto um novo e vivo caminho. A porta da arca foi aberta, a porta da arca da salvação foi aberta, e então nós estamos nesse tempo, chama tempo da graça, com Jesus. Quando Paulo, ele ali na prisão, quando ele e Silas oravam e louvavam, veio um terremoto e abriu todas as grades da prisão, e veio o carcereiro e pergunta para Paulo, o carcereiro estarrecido com o que aconteceu ali, e ele pergunta para Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo prontamente responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, naquele tempo foi Noé, e a casa de Noé foi salva. Entrou na arca, a porta foi fechada, porque ele ouviu a palavra de Deus. Falou assim: Noé, entra na arca, constrói uma arca, constrói uma arca. E as pessoas desavisadas daquele tempo, não entendendo os planos de Deus, caçoavam de Noé, atribuíam a Noé uma loucura, um fanatismo, Noé está alienado, mas Noé tinha a palavra de Deus: entra na arca, constrói a arca, Noé. Eu me entristeço com essa geração perversa, com os desígnios do coração do homem que é continuamente mau. Eu me entristeço
me entristeci com isso, e eu vou dar cabo disso, eu vou passar uma borracha, né? Eu vou apagar essa geração. Agora eu encontrei graça em você, então constrói uma arca e entra nela, você e sua família. Então, até hoje as pessoas, quando veem o Evangelho, pregação do Evangelho, criticam, falam mal, não ligam, não dão importância, não se atinam. Será que as coisas são realmente assim? Por que tem tantos homens, tantas mulheres de Deus falando e avisando essas coisas? Deve haver algo nisso. Por que tantos falariam a respeito dessas coisas, dessa verdade? Por que tantos pregariam a respeito de Jesus? Ora, nem se dão ao trabalho de verificar se as coisas são realmente da forma que falamos. Isso foi o que aconteceu com Paulo. Os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque verificavam nas Escrituras, consultavam nas Escrituras se as coisas eram realmente como Paulo falava. Eles consultavam, eles conferiam as Escrituras. Paulo pregava as Escrituras e nós pregamos as Escrituras. Nós somos a atalaia de Deus, nós estamos avisando a humanidade. Venha para o Senhor Jesus, aceite o senhorio de Jesus sobre a sua vida, e você vai receber o perdão dos seus pecados, você vai ser justificado, você vai nascer de novo. Ele vai te dar o Espírito Santo para te guiar na verdade, porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Então, porque tem muitas vozes no mundo, tem muitas religiões no mundo, cada um está falando uma coisa, não é? Mas nós devemos dar ouvido àquele que é a verdade, que é Jesus. Então, é preciso, você que me assiste, em nome de Jesus, ao menos se dê o trabalho de verificar se o que falamos confere com as Escrituras, e se confere das Escrituras, fique sabendo que o autor intelectual das Escrituras é o Senhor, é aquele que fez os céus e a terra através do seu Santo Espírito. As coisas que estavam profetizadas, que estavam faladas, que iam acontecer, fielmente aconteceram. E as coisas que estão escritas, que falam de coisas que ainda virão a acontecer, nós sabemos com certeza que não vai cair nenhum ai, nem um tio da palavra, sem que tudo se cumpra, vai se cumprir. Deus haverá de separar, Ele separará o joio do trigo, os cabritos das ovelhas, aqueles que se curvaram a Deus, que aceitaram a Jesus, que receberam o Espírito Santo, que deram atenção ao que diz a palavra de Deus, ao que falam as profecias, porque a Bíblia diz do arrebatamento da igreja, aqueles que estão ligados à igreja espiritual, que estão ligados e creem que Jesus é o Senhor, que creem que Deus é o Criador dos céus e da terra, e que Deus fez tudo conforme Ele quer, e Ele quer o coração do homem, né? E Ele então quer salvar a humanidade, mas para isso Ele não vai forçar ninguém a aceitar, Ele não vai forçar ninguém a aceitar a verdade das Escrituras. Ele fala mansamente aos corações. Vejo aí pessoas rasgando a Bíblia, queimando a Bíblia, se arvorando contra Deus, blasfemando contra Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se desgrudaram os olhos, para que olhando não vejam, ouvindo não ouçam, se entendam, se aquebrante o coração, entendam, se convertam, sejam salvos e curados. No céu, não é como
as pessoas costumam dizer, no céu não vai entrar esse tipo de gente. Não vai entrar. Ah, mas isso morreu, acabou. Alguns estão dizendo, mas as Escrituras dizem diferente. Elas falam de uma vida eterna, que a alma não morre e que os salvos receberão um corpo revestido de glória. Pode ser loucura para o homem natural, mas para o homem natural é poder de Deus, é poder de Deus. Então, o convite para a humanidade: entre na arca, creia em Jesus Cristo e tu e a tua casa serão salvos. Esteja atento às Escrituras. Desperta ao tu que dormes e o Senhor te esclarecerá. Ao menos se dê o trabalho de verificar. E quando a pessoa recebe o senhorio de Jesus Cristo e recebe o Espírito Santo, ela vai ter novidade de vida. Há uma transformação na vida daquelas pessoas. E essa transformação não é porque muitos colocam uma gravata e um paletó. A mudança não é exterior, a mudança é interior, é aquela que faz a diferença, é de dentro para fora. E a porta da graça será fechada. Assim que entrar a plenitude dos gentios, como diz as Escrituras, a porta será fechada. Quem está dentro não sai, e quem está fora não entra, porque a porta que o Senhor fecha, ninguém abre, e aquele abre, ninguém fecha, e Ele vai fechar a porta da graça. Então, a arca de Noé simboliza aqui a salvação. Quem estiver na arca são os salvos, mas aqueles que se arvoraram contra ao que Deus anunciou, morreram todos submergidos. Então, aqueles que não deram crédito à verdade, antes se desviaram pelos seus próprios caminhos, muitos dando ouvidos a ensino de demônios, e outros tantos indiferentes, e outros tanto dizendo contrariamente o que diz as Escrituras. Como podem? É o máximo da soberba, se arvorar contra as Escrituras. No mínimo, se nós falarmos contra ela, nós devemos fazer melhor. Mas o homem não pode fazer isso melhor. Não há como, porque a sabedoria aqui é infinita. E a precisão das profecias são de uma forma impressionante, a ponto de nos deixar admirados, estarrecidos, como Deus prevê as coisas nos seus detalhes. E Ele diz do arrebatamento da igreja, e Ele fala da salvação dos santos, daqueles que alinharam-se a Deus e receberam a Jesus como Senhor e passaram a produzir bons frutos. Nós não produzimos bons frutos para sermos salvos, porque a nossa justiça fica muito distante da justiça que Deus quer, mas a justiça de Deus se operou em nós, para todo aquele que crê. E o Senhor nos dá o Espírito Santo para que nós venhamos a produzir bons frutos, porque passamos a ser filhos de Deus, e a nossa vida, o nosso comportamento deve refletir o caráter de Deus. Entre na arca, tu e tua casa, e serão salvos em nome de Jesus. E anuncia estas coisas. Aquele que tem ouvido, ouça. Ainda há tempo. Para os que estão vivos, ainda há esperança. Anuncie, você é carta viva. Fale, quer ouçam, quer não, insiste, fale. Aquele que ouvir
entra na arca, né? O que não ouvir, aí o destino já está traçado, mas a nossa vontade, né? A nossa petição a Deus que todos venham entrar na arca, mas para entrar a porta é Jesus. Ele diz: eu sou a porta, ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus. Amém. Graças a Deus. Em nome de Jesus, seja livre, receba o discernimento em nome de Jesus, da palavra de Deus. E você que ainda não entrou na arca, entre hoje. Receba Jesus no seu coração, confesse com a sua boca, tu e a tua casa, e sejam salvos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus.